Olá, alunos! Vamos fazer aqui, resolver alguns exercícios agora da área de conforto térmico e de conservação de alimentos, né? Primeira questão ali é o que é conforto térmico, né? Qual o conceito de conforto térmico? Bom, o conforto é uma definição que envolve uma sensação individual de satisfação com o ambiente ou um estado de espírito com o ambiente que o envolve. Então, é preciso lembrar que o conforto térmico ele envolve também aspectos biológicos, físicos e emocionais, né? E que muitas vezes as pessoas dentro de um ambiente elas podem ter conforto térmico, conforto por conta da temperatura e por conta de ruído excessivo a pessoa não se sentir confortável no ambiente do mesmo jeito. Então, o conforto de uma pessoa ela depende de muitos fatores que muitas vezes não depende só do ar condicionado. E o mais importante é que nem todo mundo fica satisfeito aí nas mesmas faixas de temperatura. Então, vocês vão ver isso um pouquinho agora na segunda pergunta. Quais as temperaturas internas mais recomendadas para o conforto térmico? Olha, vai depender muito, obviamente, das pessoas. Isso depende, como eu falei, do gênero, depende da idade, da condição física da pessoa, né? Mas, em geral, os estudiosos falam aí da ordem de 24 graus Celsius a 26 graus Celsius, com as temperaturas que mais geram satisfação com o ambiente. Tem gente, por exemplo, que coloca o ar-condicionado já a 18, 20 graus Celsius e acha isso bom. Mas tem pessoas que não suportam, né? Então vejam que isso vai depender muito do gosto de cada um. A terceira pergunta é: quais são os parâmetros que interferem na sensação de conforto térmico? Bom, o conforto térmico ele depende de variáveis ambientais. E ambientais eu falo, ou parâmetros ambientais, a temperatura do ar, a gente chama de temperatura de bulbo seco, na verdade, a umidade relativa do ar, a temperatura média radiante, ou seja, qual é a média temperatura das paredes que envolvem a pessoa, e a velocidade relativa do ar. Né? E também depende de grandezas individuais, como, por exemplo, se a pessoa está fazendo atividade física ou não, se está sentado, se está em pé, e o tipo de roupas, de vestimentas, né, que ela está. Obviamente, isso tudo tem efeitos aí, são então 6 parâmetros aí que interferem na sensação de conforto térmico. Né? Quem definiu isso foi o professor, o pesquisador Paul Fanger, né? Na década de 70. 4. Quais são as principais trocas de calor pelo corpo humano? Bom, o corpo humano é o seguinte, ó, se ele está ali no ambiente, ele vai trocar calor ali. Primeiro tem que entender que no interior do corpo a temperatura é da ordem de 36 graus e meio a 37 graus. As temperaturas de homeostase, né? Homeostase que é a temperatura de equilíbrio, é o equilíbrio da pessoa internamente. Agora, a pele, ela pode estar a uma temperatura menor. Pode estar, por exemplo, 31, 32 graus Celsius, 33, um pouco menor que a temperatura interna. Evidentemente, por conta do quê? Da própria camada aí de tecidos, né, entre o interior do corpo humano e o exterior. E aí eu tenho aí condução, né? Então depende muito aí da condutividade aí da pele, né, da gordura, né, que cobre os nossos músculos e esqueleto, né? Bom, a gente vai ter então troca de calor por convecção, ou seja, se o ar estiver a 25 graus Celsius, por exemplo, eu tenho aqui a pele mais quente, a convecção, ou seja, calor saindo da pele por convecção. Eu posso ter um ambiente com temperatura, por exemplo, de 40 graus Celsius. E a parede pode estar quente, aí eu posso estar recebendo radiação. É muito comum, por exemplo, a gente estar, às vezes, num escritório que tem uma parede muito grande voltado para o oeste, que a parede recebe sol ali a tarde toda e ela está emitindo radiação 8, 9 da noite, depois que o sol já se pôs, né? A radiação, ela independe, obviamente, aí do ar. Ela vai atingir a pessoa, se a parede estiver muito quente. Eu também posso perder muito calor por evaporação, ou seja, a gente evaporando o suor, ele retira uma quantidade muito grande de calor, né? Lembrando aí que a mudança de fase, ela tem uma capacidade de retirar muito calor. Então, quando a pele está aqui, vamos supor a pele está aqui, ó. Eu tenho uma fina camada de suor ali em cima da pele. Quando esse suor evapora, ele leva muito calor por evaporação e ele retira o calor dessa região aqui e ajuda a manter aí a homeostase, né? Se a pessoa estiver descalça no ambiente gelado, aí no piso gelado, ela vai ter uma pequena troca também de calor por condução, se o frio estiver gelado, só que isso é irrelevante aí, obviamente, no cálculo.
5. O que é uma cadeia do frio, né? Cadeia do frio, né? Uma definição precisa não é muito simples, mas a gente pode dizer simplificadamente que é um nome dado para o encadeamento, né? Como eu falei, cadeia, encadeamento, que vai da produção, né? A produção pode ser, eu posso estar fazendo a produção de maçãs, por exemplo, e eu quero refrigerar, eu posso estar fazendo aí a ordenha de leite, né? Eu posso estar fazendo abate de suíno, de frango, então a produção é isso. A estocagem, né? Ou seja, quando eu fui uma vez em Freiburgo, na Renard, e eles têm lá a coleta da maçã, né? A colheita, e fazem já a limpeza e resfriamento muito rapidamente, né? Para manter a maçã mais conservada por mais tempo, e usa até aquelas câmeras com controle de CO2, controle de gás carbônico, né? Para que reduzir o metabolismo da maçã. Então vejam que a estocagem, né? Logo depois da produção ali, ela é fundamental. Depois você distribui, e muitas vezes você distribui e vai para um CDC, um centro de distribuição, um CD, né? Um centro de distribuição, que ficam aí nos entrepostos. Então, se você tem ali o estado de Santa Catarina, por exemplo, você tem a produção de maçã aqui, mas você pode ter um entreposto, por exemplo, um CD aqui nessa região, aqui, né, ou aqui na Grande Florianópolis, para você atender ali o Norte do Paraná, o Rio Grande do Sul, né, e a região aqui do litoral todo. Então, veja que o CD ele faz isso. E tem o varejo, né? O varejo é o quê? Você sai do centro de distribuição, vai para os supermercados, e aí o supermercado, né, vai, obviamente pode ser congelado ou só resfriado o produto, e vai chegar aí no consumidor ali, pelas gôndolas ou mesmo pelos balcões refrigerados dos mercados, das mercearias, etc., né? A sexta questão: por que é preciso congelar rapidamente os alimentos? Olha, é importante congelar rapidamente porque isso vai dificultar ou impedir a formação de cristais de gelo, né? O resfriamento, o congelamento lento, ele forma cristais de gelo e que acabam alterando o paladar, a consistência e o gosto dos alimentos. Por isso que antigamente o alimento congelado era considerado um alimento de péssima qualidade, né? Se vocês assistirem os filmes que eu passei para vocês, o Clarence Birdseye, né, que é o norte-americano que descobriu esse processo de resfriamento rápido, congelamento rápido, ele fez uma revolução, porque a comida congelada era usada em presídio, era considerada comida de baixa qualidade para pessoas miseráveis mesmo. Sétima questão: qual a temperatura, né? Qual a temperatura que deve se congelar das carnes, né? As carnes, olha, normalmente a gente vai encontrar isso no site da Anvisa. Eu coloquei o link para vocês ali no material didático. Da ordem de 20 graus, 18 graus no mínimo, né, negativos, né? Então vejam que quando o frango sai ali, por exemplo, do abate, ele é congelado rapidamente a menos 12 e tem que ser transportado a menos 12. Então, depois, para congelamento por um tempo maior, recomenda-se menos 18. Mas a Anvisa tem temperaturas exatas por norma, a lei para cada tipo de produto. Então, vejo que para carnes, normalmente na ordem de menos 20, menos 18. A oitava questão: quem foi Clarence Birdseye, né? Ele foi, como eu falei, o norte-americano que descobriu o método de congelamento de alimentos. Eu tenho um vídeo ali que mostra a história dele, né? Ele estava morando no Canadá e tinha que pescar, e ele conseguiu perceber isso, né? Que quando ele tirava o peixe ali, ele fazia um buraquinho no gelo para pescar, quando ele tirava o peixe rapidamente se congelava. Só em contato com o ar, para vocês verem a temperatura, né? Porque o peixe estava com muita umidade, ele congelava. E ele percebeu que esse peixe era muito mais saboroso que os peixes que ele consumia, que eram congelados e vendidos em latinhas. Nona questão: qual é a importância do transporte frigorífico, né? Olha, o transporte frigorífico ele possibilita a manutenção da qualidade dos produtos, da produção ao consumidor. Vejam que quando não há a refrigeração no transporte, as perdas por deterioração do alimento são grandes, né? Então, aqui em Santa Catarina, por exemplo, estima-se que uns 20% da perda da maçã entre a produção e aí os distribuidores se dá pelas estradas de baixa qualidade ali na região São Joaquim, Urupema ali e tal, e por falta de refrigeração já imediata. Então, quando você consegue coletar o produto e já passar por um processo de limpeza, resfriamento, né? Aí no vídeo que eu coloco no curso eu mostro que é recomendado, inclusive, quando você vai lavar a maçã ou a laranja que você colheu, você já lave ela com água gelada, para já reduzir a troca de calor.
Isso vai melhorar aí o processo. E o caminhão, ele precisa ser refrigerado, né? Então, muitas vezes, acontece que se desliga, por exemplo, o caminhão e não se coloca na tomada, você tem ali uma perda da qualidade do produto. Por isso que muitos produtos é obrigatório ter ali um registro de um termômetro que fica marcando a temperatura o tempo todo. Qualquer mudança e oscilação de temperatura no interior do produto pode condenar aquela carga. Finalmente, quem foi, né? Paul Fanger, né? Ele foi um pesquisador dinamarquês, ali do norte da Europa, ali, que realizou experimentos controlados com pessoas em câmaras de teste para criar a equação do conforto na década de 70, né? Na verdade, ele trabalhou com mais de 1.200 pessoas em grupos separados, grupos pequenos, e foi fazendo teste. Ele variava a velocidade do ar que a pessoa recebia o ar condicionado. Ele variava a temperatura, variava a umidade relativa, variava aí a temperatura média radiante, né? Ele colocava a pessoa com mais roupa ou menos roupa. Ele colocava a pessoa no esteira para ver se a atividade física fazia diferença, né? E com isso ele estabeleceu aí os parâmetros principais usados aí para conforto térmico, né? Obviamente as pesquisas continuam até hoje, tem muitos estudos na área, mas ele foi o precursor dessa área aí de conforto térmico. Bom, é isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.